Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, para quem ainda não me conhece. Eu sou formada em administração, tenho um MBA em gestão comercial pela FGV e estou terminando um mestrado em marketing estratégico na UCES em Buenos Aires. Eu sou sócia proprietária de duas empresas que trabalham com óculos, uma é a de Fat Glasses e a outra é a Opção Personal Glasses. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre algumas técnicas para ajudar vocês no momento que a gente está vivendo. Então, primeiro de tudo, o que eu acho muito importante é a gente ter tudo em equilíbrio. E isso inclui corpo e mente. Então, eu convidei algumas pessoas, antes de qualquer coisa, para falar com você sobre corpo e mente e como a gente tem equilíbrio no mundo dos negócios. Então, eu convidei a Chayane, que é uma funcional, a Sônia, que é terapeuta, e a Kelly, que é uma nutricionista. Então, antes de qualquer coisa, a gente fala sobre corpo e mente e depois a gente entra na parte do empreendedorismo. Oi, o meu nome é Chayane, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional. Eu atuo na área da estética há pelo menos 11 anos. E eu sempre busquei maneiras de fazer com que o meu trabalho na estética respeitasse o ser humano como um todo. Por isso eu busquei na neurolinguística, nas medicinas orientais e na terapia holística algumas ferramentas para fazer a estética que eu acredito, que se preocupa com a saúde e é um pouco mais integrativa. Então, a proposta hoje aqui é falar sobre equilíbrio entre corpo e mente. E eu acredito que esse equilíbrio só acontece quando nós buscamos o bem-estar nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual. É uma linha muito tênue, é bem difícil de alcançar e é mais difícil de manter. No meu dia a dia, eu vejo pessoas buscando a perfeição do corpo físico e eu insisto em falar que a perfeição é o resultado do que fazemos para fortalecer a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito. Ok, não precisamos ser perfeitos, tudo certo. Mas o momento em que nós estamos vivendo está testando a nossa capacidade em manter esse equilíbrio. E a gente não pensa muito em emoções, na verdade a gente nem gosta muito de falar sobre isso, né? E a gente acha que espiritualidade tem alguma coisa a ver com religião, mas na verdade tem mais a ver com autoconhecimento, em saber quem nós somos e para que viemos. O nosso corpo físico reage diretamente às nossas emoções, e isso já está bem descrito na literatura científica. Essa fase turbulenta de emoções que estamos vivendo é uma hora ótima para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre autocuidado e autorresponsabilidade. Então a minha dica é, quando você pensar em cuidar da sua saúde física, busque também o equilíbrio entre o mental, as suas emoções e o seu espírito. Olá pessoal, meu nome é Sônia de Freitas, sou terapeuta holística. Há mais de 20 anos trabalhando com pessoas, palestras, atendimentos, cursos, enfim. Mas eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre os medos, tá? O medo possui aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo do medo é que ele faz com que a gente tenha um certo cuidado, uma certa proteção em relação a algo ou alguém. Aspectos negativos do medo é que ele gera angústia, aflição, ele nos tira do eixo do nosso equilíbrio, ele simplesmente trava o nosso movimento, tá? Então eu vou dar 3 dicas para você trabalhar sua mente e seu sentimento para poder sair dessa aflição, dessa angústia. Independente do medo que você sinta, faça uma listagem, identifique do que você tem medo, tá? A primeira dica é essa, identificar o medo que você sente. Segunda dica, dê as possíveis soluções para cada medo que você sente. Para tudo tem solução, você precisa fazer vir à tona o máximo de soluções para esses medos. Mas essas soluções precisam ser fáceis de serem realizadas, concretas, né, de possível acesso. Depois que você fez tudo o que você listou, se pergunte mais uma vez, existe mais alguma coisa que pode ser feita em relação a esses medos? Se a resposta for não, é hora da terceira dica. E a terceira dica implica em entregar. Entregar implica em confiar no processo da vida, confiança é ao contrário do medo, e ter fé. Até porque muitas das coisas que a gente sente dependem de um contexto e leva um certo tempo para que tudo se organize, ok? Espero ter contribuído de alguma forma para você. Pense sobre isso e fica essas 3 dicas para você meditar.
Ok? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly, sou nutricionista funcional integrativa clínica com base em filosofias milenares. Eu acredito na união dessas filosofias, né? Da experiência de milhares de anos com o que existe de mais moderno na medicina atualmente. Minha missão é ser uma aliada no processo de equilíbrio, de vitalidade, de autoconhecimento das pessoas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio e alimentação. Você sabia o quão importante é a digestão no processo de biodisponibilidade de nutrientes? Então, clareia minhas ideias. A sua digestão precisa estar ótima para você conseguir absorver de melhor maneira os nutrientes, né? As vitaminas, os minerais, os carboidratos, os lipídios. Eu acredito que você já saiba o quão importantes são as vitaminas para todas as rotas metabólicas do nosso corpo, né? Para ter um corpo com equilíbrio. E uma das dicas para melhorar a digestão é esperar ter fome para fazer a próxima refeição. Quando eu falo em fome, não é aquela fome de ansiedade ou de tédio ou fome de estresse. É aquela fome que eu digo. Comeria uma maçã? Comeria. Comeria um prato de arroz e feijão? Comeria. Comeria os dois juntos? Comeria. Não é aquela fome de vou abrir a geladeira pra ver o que tem, pra ver qual que é a minha fome, o que eu tô sentindo. Essa aí não é a fome fisiológica, não é a fome que nosso corpo, que é um sinal do nosso corpo de estar pronto para receber uma próxima refeição. E é importantíssimo que a gente respeite esses ciclos, né, do nosso corpo para melhor absorver os nutrientes. Então, isso significa que eu vou precisar ter uma boa digestão para melhor absorver os nutrientes, para deixar meu corpo em equilíbrio. Muito obrigada, um abraço e paz a todos. Pessoal, o momento que a gente tá vivendo, ele é bem diferente do que tudo que a gente já viveu, né? Isso já deu pra perceber, até o fato de ficar em casa trancado, né? Então, o que vai acontecer daqui pra frente? A gente tá vendo alguns especialistas falando em crise, falando que o mercado vai mudar, que todo mundo precisa fazer alguma coisa diferente do que tá sendo feito até hoje. Então, é isso que eu quero passar pra vocês de alguma forma, que vocês pensem sobre isso. Porque se o mercado vai mudar, a gente não pode permanecer sendo os mesmos, correto? Então, o que é o principal ponto nesse momento? Que a gente olhe para si e veja o que a gente vem fazendo de certo e fazendo de errado. Se em algum momento vocês já falaram sobre pontos fracos e pontos fortes numa empresa, é importante que a gente faça isso também pro lado pessoal. Que a gente coloque ali num papelzinho o meu ponto fraco e o meu ponto forte. O meu ponto forte a gente precisa continuar com ele e ainda fazendo ficar ele mais forte. O ponto fraco a gente precisa fazer o quê? Pegar ele, reconhecer que ele é um ponto fraco meu, reconhecer que ele é um erro meu e tentar mudar ele de alguma forma. Porque a responsabilidade é tua. Então, se tu fizer sempre a mesma coisa e fizer sempre errado e não ver isso como um erro, tu vai continuar fazendo da mesma forma. Porque se tu não enxerga como um erro, não tem por que mudar, certo? Então, façam essa autoanálise e esse autoconhecimento de vocês, porque vai ser bastante importante. Um outro ponto é sobre metas. Vocês têm metas bem definidas? Tá escrito? Se não tá, façam também pega o outro lado da folha e escrevam metas. É muito importante porque o cérebro da gente, quando está no papel, a gente se compromete com isso. Então, escrevam metas. E um outro ponto é sobre diferenciação. O que vocês vão fazer de diferente, tanto no lado pessoal, porque sim, a gente vai precisar, mas como no lado do trabalho, da empresa. Porque se a gente não se diferenciar, o mercado vai passar por cima da gente e a gente vai sofrer ainda mais. Então, busquem essas dicas e como que a gente vai fazer também para se diferenciar. Uma dica que eu dou, que eu gosto de dar para as pessoas que eu dou consultoria, busquem em exemplos em revistas, em livros, leiam, aprendam, porque às vezes uma outra pessoa está fazendo algo que serve para o meu negócio, serve para a minha vida. Então é muito importante olhar para aquilo e tirar o lado positivo. Espero que tenham gostado das dicas e a gente volta a conversar em outro momento.